Vídeo número 8, ainda falando de classificação e desclassificação, dos procedimento de classificação e reclassificação e desclassificação das informações. Nós falamos do parágrafo único, do parágrafo 1º e parágrafo 2º. E agora nós vamos para o parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultrasecreta, é o caso do inciso 1, deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Todo documento público, pessoal, ele tem uma forma, seja resolução, seja a lei em sentido, seja a lei estrito sensu, seja regulamento, e a decisão também é um formalismo. Então, a autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultrasecreta deve encaminhar a decisão de que trata o artigo 28, nós veremos que a decisão, o que é a decisão, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Então, nesse parágrafo aqui, qual que é o objeto de nosso estudo, o que nós devemos memorizar? A ultrasecreta. A informação ultrasecreta, após a decisão, que é o documento que será feito, deve ser encaminhado à Comissão Mista de Reavaliação e Informações. Nós estudaremos essa comissão no artigo 35. Então, apenas memorizar que a ultrasecreta deve ir à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão. Toda, seja a reservada, a secreta ou a ultrasecreta, ela deve ser formalizada em decisão. É o formalismo. É a forma de que se faz esse documento. Vamos repetir o artigo 28 para a gente entrar nos incisos. A classificação de decisão em qualquer grau de sigilo, a classificação da informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão, que conterá no mínimo os seguintes elementos. Esses elementos que nós citaremos, eles são obrigatórios. E a decisão é um ato singular, é um ato individual e ele é definitivo. O assunto sobre o qual versa a informação. Primeira coisa, na decisão, no caput, o assunto sobre o qual versa a informação. 2. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 14. O artigo 24. O artigo 24 ele fala se é ultrasecreto, se é secreto ou se é reservado. Então, qual é o fundamento, em que se baseia essa classificação? O 3. A indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou o evento que define o seu termo final, como nós falamos que pode ser um evento passageiro, conforme os limites previstos no artigo 24. Nós sabemos aquele limite, 25 anos no máximo para ultrasecreto, 15 anos no máximo para secreto e 5 anos no máximo para reservado. E 4. Identificação da autoridade que classificou. Como nós vimos em vídeos anteriores, a não identificação da autoridade que classificou pode trazer nulidade ao documento. Então, é obrigatório a identificação da autoridade que classificou como reservado, secreto ou ultrasecreto. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. O próprio documento de decisão, esse documento aí, a decisão, esse documento, esse pedaço de papel aí, a decisão, ele terá a mesma classificação do objeto da decisão, da informação. A informação foi classificada como ultrasecreta. Essa decisão também será ultrasecreta. É isso que quer dizer esse parágrafo único. Vamos dar continuidade. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada
pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, conforme dispostos no artigo 24. Pessoal, nós estamos falando aqui da reavaliação da classificação e não da decisão. Reavaliação da classificação. A classificação reservada, secreta ou ultra secreta, ela pode ser reavaliada. Ela não será sempre reavaliada. Ela pode ser mediante provocação ou de ofício. O que é provocação? Nós lembramos lá no direito, o juiz ele é inerte. O juiz, em regra, ele é inerte. Ele fica lá parado, sentado na sua cadeira, com um cigarrinho na mão e com o pé para cima, esperando ser provocado. E ele vai ser provocado pela parte da defesa ou pelo Ministério Público. O Ministério Público chega para o juiz: Excelência, meritíssimo, está aqui uma denúncia, estupro. Provoca o juiz e o juiz vai lá promover a sentença. Isso é provocação. É cutucar o juiz, é provocar. Então, aqui, como nós vimos no texto, nessa reavaliação da classificação da informação, pode ser por provocação. Então, alguém interessado provoca a autoridade que classificou, aqui não é o juiz, aqui é a autoridade que classificou, ou por autoridade hierarquicamente superior àquela que classificou. Então, pode ser a autoridade que classificou o documento como tal, ou por aquela hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício. Como eu falei, pessoal, o juiz, em regra, ele trabalha por provocação, mas ele também pode trabalhar de ofício. Ele pode proferir uma decisão pela sua própria vontade, sem ser provocado. Isso é trabalhar de ofício. Então, assim também, aqui na reavaliação da informação, pode a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior reavaliar quando provocada ou de ofício pela sua própria vontade. Percebeu que havia um equívoco ali e vai então reavaliar. Só que deve ser observado os prazos e os procedimentos e por aí vai. Isso será definido em regulamento, que não é matéria de nossa prova. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridade ou agentes públicos. O regulamento, como eu falei, não é matéria de nossa prova. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Quando uma informação for reavaliada, então deve-se observar sempre os motivos pelo qual ela está sendo do sigilo. Pessoal, eu tive que interromper a gravação para resolver uns problemas, então vamos retomar o raciocínio. Eu falei do artigo 29, o caput, falei da autoridade classificadora, falei da autoridade hierarquicamente superior, poderia ser de provocação e ofício. Falei o parágrafo 1º, que não é importante para a nossa prova, que é regulamento, e parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrente do acesso da divulgação da informação. Portanto, nesse parágrafo 2º, o que deve ser analisado na hora da reavaliação? Se permanecem os motivos pelos quais aquela classificação foi, por exemplo, classificada como ultra secreta. Permanecem os motivos? Ou, se eu desclassificar essa informação como reservada, vai trazer problemas, danos para a sociedade, para algum civil, para algum determinado órgão? Então isso deve ser observado na hora da reavaliação, se permanecem os motivos do sigilo
ou se deles decorrerá dano para a administração, seja para o particular, seja para a sociedade. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Não modifica a data inicial. Somente pode mexer na data final do sigilo da informação. Melhor, pessoal, esse parágrafo 3º eu confundi aqui. Aqui a situação é outra. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. O que está dizendo aqui? Imagine que o prazo de sigilo da informação era uma informação reservada, o prazo era de 5 anos, a contada inicial. E foi então reduzido, aí vamos supor para 2 anos. Foi reduzido o sigilo da informação para 2 anos. Nesses 2 anos, só vai alterar o prazo final. Foi aquilo que eu falei no início, só para aclarar melhor mesmo. O prazo final se reduzirá de 5 anos para 2 anos. Agora, o termo inicial será a data da produção, quando foi produzido aquela informação. Não haverá uma nova data inicial, haverá somente uma nova data final. Eu escrevi certos por linhas tortas, então é isso mesmo. Na hipótese de redução do prazo do sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. A data permanece, a data inicial, data da produção. Só reduz o prazo final em caso de redução da classificação sigilosa da informação. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento, o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses e o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Autoridade máxima de cada órgão não quer dizer que é o presidente da República que deve digitar, não. Mas é ele que vai autorizar, né? Quem faz são os seus assessores, são os funcionários públicos lá, mas a ordem vem dele, a assinatura é dele. A autoridade máxima vai publicar anualmente em site na internet destinado à veiculação de dados e informações administrativas. Ele não vai fazer um blog lá e divulgar. No site oficial, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, na intranet, na extranet, né, que é a intranet ligada à internet, que possui lá os seus órgãos, os seus sites administrativos de cada ente da federação e cada ente estadual. E o que deve ter nesse informativo? O rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Então, aí, venceu um prazo de 25 anos de uma informação ultra secreta naquele último ano, naqueles 12 meses anteriores. Então, deve ser divulgado. Outra foi desclassificada porque terminou o motivo da sua desclassificação. Então, também deve ser divulgado ali. Os últimos 12 meses, as que foram desclassificadas. E o inciso 2 fala que o rol de documentos classificados em grau de sigilo com identificação para referência futura. Nesse segundo caso, o chefe máximo de cada órgão não vai divulgar o teor da informação. Ele vai divulgar o rol de documentos, não da informação, como inciso 1, porque em cima foi desclassificado. Aqui ele vai citar o rol de documentos classificados em cada grau. Em grau ultra secreto, em grau secreto, e vai haver ali identificação e identificação para que daqui a 5 anos eu possa analisar a informação reservada, daqui a 15 anos eu possa analisar a informação secreta e daqui a 25 anos eu posso, em cada caso, se for exemplo, analisar a informação ultra secreta. E ainda o 3, a autoridade máxima de cada órgão ainda deve
publicar anualmente relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Deve haver um banco de dados de estatística. Deve ter informações estatística divulgado anualmente, com informação dos últimos 12 meses anteriores também, sobre estatísticas de toda a informação recebida, todos os pedidos solicitados, o pedido sobre informação pessoal, pedidos de informações a respeito de bancos de dados do executivo, do legislativo, do judiciário, de cada órgão. O chefe máximo vai divulgar, bem como aqueles que foram atendidos, quantos foram indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes, tantos por cento de pessoas físicas, tanto por cento de pessoas jurídicas, informações genéricas sobre o solicitante. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes, não somente nos sites da internet, mas estes órgãos e entidades devem manter exemplar, papel ali, prevista no caput para consulta em sedes ou ainda em bytes, ainda que seja em digital, mas esteja disponível se alguém for consultar ali na sua sede, e até mesmo para fiscalização. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Isso é quase uma informação, isso é quase chover no molhado, É lógico que toda aquela informação deve ter ali um banco de dados para consulta, deve ter o seu extrato, deve ter o seu protocolo. É como se fosse uma bibliografia para consulta, um índice, melhor dizendo, das informações. Isso com certeza vai ter que ter. Com as informações sobre informações classificadas, acompanhadas na data, o grau de sigilo e fundamentos da classificação. Isso é uma questão lógica, provavelmente não vai cair na prova. Mas continuando, das informações pessoais. Matéria muito importante, pessoal. O vídeo anterior, número 7, e esse número 8 são de extrema importância para a nossa prova. Conteúdo muito importante. É muito possível que caia questões com esses temas. Das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. A intimidade é um direito constitucional. A intimidade é inviolável. Você não pode violar a intimidade das pessoas. Se você o faz, você responde criminalmente. Você deve ser indenizado. Se o poder público violar também a intimidade da pessoa, ele vai ter que responder. Então não pode violar a intimidade, a vida privada e nem a honra das pessoas. A divulgação de uma informação, ela não pode ofender a honra de uma pessoa. É lógico que se essa informação a ser divulgada é a respeito de um dado criminal, não está violando a honra nem a imagem, porque a sociedade tem o direito de saber. Então isso não é violação da intimidade, nem a honra das pessoas, nem a imagem das pessoas. Nem como, por exemplo, a divulgação de imagens de infratores na televisão, por exemplo. Não é violação da honra da imagem, mas porque a sociedade é um direito da segurança da sociedade. Então não está violando. Mas, em regra, toda informação, informações pessoais, informações de bancos de dados do poder público ou privado vinculado ao poder público. Essa divulgação dessas informações deve ser transparente, não pode ser oculta, não pode ser com má índole, com má intenção, deve ser transparente, respeitando a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais.
deve ser observado todo aquele rol do artigo 5º da Constituição, os direitos individuais de cada pessoa. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à imagem, vida privada, honra e imagem, terão acesso restrito. Então, essas informações pessoais que deve ser observada, onde deve ser observado a honra, a imagem, não pode ser violada a intimidade, essas informações terão acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos. Isso aqui vai ser uma pegadinha na prova, você pode apostar. Esses 100 anos aí dá a impressão que é errado, né? 100 anos a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Então observe que o que a lei está fazendo é protegendo o indivíduo, protegendo a pessoa. A informação pessoal, ela tem uma proteção. Então o prazo é estendido, prazo 100 anos, diferente, independente de classificação, se é ultra secreto, se é secreto ou se é reservado, prazo máximo de até 100 anos, e está restrito a agentes públicos. Agentes públicos, como diz aqui a lei, legalmente autorizados, e a pessoas a que elas se referirem. Então está autorizado quem? Poder público e a pessoa. Somente esses, poder público, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. É lógico que um procurador, com autorização daquela pessoa, vai poder também ter acesso. 2. Poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou de consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então aqui uma exceção. Qual que é a regra? A regra é somente as pessoas, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que ela se referir. As pessoas a que interessarem de quem se trata a honra, a imagem, a intimidade. E exceção? Pode terceiros, é a exceção. Qual? Como que terceiro pode ter? Diante de previsão legal, a lei permite que nesse caso específico, terceiro tenha acesso ou consentimento expresso, assinado da pessoa a que se referir. Ok? Vamos lá para o parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações a que se trata esse artigo deverá ser responsabilizado por seu uso indevido. Atenção, pessoal! Aquele que obtiver acesso às informações de que trata esse artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Aqui nós não estamos falando somente das pessoas públicas, das pessoas que têm em mãos a guarda das informações, mas como a letra da lei diz, aquele que obtiver acesso. Se eu vou a um banco de dados e tenho acesso a uma informação sigilosa, se eu utilizo de maneira errônea, se eu uso aquela informação para difamar uma pessoa, eu responderei por crime. Se eu uso aquela informação para injuriar, para caluniar alguém, para denegrir a honra e imagem, eu vou responder. Então, aquele que obtiver acesso às informações de que trata esse artigo, esse artigo que nós lemos, ele fala das informações pessoais. Então, informação pessoais, cuidado, é responsabilizado aquele que tiver acesso. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Pessoal, nós falaremos desse parágrafo 3º no próximo vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.